A Câmara Municipal de São Paulo aprovou em setembro de 2013 o projeto que revisa a planta genérica de valores, PGV, e aumenta o Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, em 2014. O texto aprovado previa reajuste neste ano, limitando até, no máximo, 20% para imóveis residenciais e 35% para imóveis comerciais. A proposta original da Prefeitura previa instituir uma trava de 30% e 45%, respectivamente. Ainda segundo o projeto, em 2015 e em 2016, imóveis que já não tiveram recebido todo o reajuste no ano anterior poderão ter, em cada exercício, aumentos residuais de 10% para residência e 15% para comércios. Um dos destinos do valor do aumento do IPTU, segundo a Prefeitura, é manter o sistema de transporte público, não aumentando a tarifa. O reajuste do IPTU estava previsto em lei em 2009, aprovada na gestão de Gilberto Kassab. O imposto tem como principal item em seu cálculo o valor venal do imóvel, que muda para cada região fiscal da cidade. Sobre o valor venal é aplicada uma alíquota que não sofreu aumento. A Prefeitura diz que também vai considerar as condições dos imóveis no cálculo do IPTU. Não é possível aceitar esse reajuste desproporcional, afirmou o presidente da Fiesp e do Ciesp, Paulo Scaff. Pois, abre aspas, ainda que fosse razoável o aumento do valor dos imóveis, a renda do cidadão não subiu na mesma proporção, fecha aspas. No dia 14 de janeiro de 2014, a Federação e o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp, Ciesp e outras entidades, entraram com ação direta de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça de São Paulo contra o aumento abusivo do IPTU. A lei municipal não só afrontou os princípios constitucionais da razoabilidade e da capacidade contributiva do cidadão, mas também da moralidade em função do aumento do imposto incompatível com o crescimento da economia. Na votação por ampla maioria, o TJSP aceitou o pedido de liminar na ação proposta pela Fiesp, ao lado de outras 25 entidades, para a suspensão do aumento do imposto, que, conforme a proposta da Prefeitura de São Paulo, podia chegar a 35% em 2014. Dos 25 votos de desembargadores, 22 votaram a favor do pedido da Fiesp. Em breve pronunciamento durante a sessão, já que não foi feita a sustentação oral por ambas as partes, o advogado e professor Dr. Ives Gandra da Silva Martins, defensor da Fiesp na ação, sustentou que os elementos apresentados contra o reajuste estiveram em, abre aspas, todos os jornais durante todo esse tempo, fecha aspas. De acordo com o diretor titular do Departamento Jurídico da Fiesp, Dr. Elcio Ronda, a decisão estava dentro das expectativas da entidade. Hoje, em nossos estúdios, temos a honra de receber o jurista que está à frente com o Dr. Ives Gandra nessa ação contra o aumento do IPTU, o Dr. Kiyoshi Arada. Jurista, com 27 obras publicadas, acadêmico, titular da cadeira número 20, cadeira Rui Barbosa Nogueira, da Academia Paulista de Letras Jurídicas, é acadêmico, titular da cadeira número 7, a cadeira Bernardo Ribeiro de Moraes, da Academia Brasileira de Direito Tributário, acadêmico, titular da cadeira 59, que é de Antônio de Sampaio Dória, da Academia Paulista de Direito, sócio fundador do Escritório Arada, Advogados Associados, ex-procurador, chefe da consultoria jurídica do município de São Paulo. Tá aí, doutor Kiyoshi Arada. Doutor Kiyoshi, é uma honra receber o senhor, mas antes da nossa entrevista, eu quero cortar para uma reportagem que a gente vai ter com o Thiago Santos e o Christian da Luz sobre o IPTU. As notificações de lançamento do IPTU 2014 serão entregues aos contribuintes pelos Correios, parcela a parcela, de acordo com o mês de referência da respectiva parcela e com vencimento para o dia escolhido pelo próprio contribuinte quando efetuou o recadastramento.
A data de vencimento foi estabelecida em concordância com a escolha efetuada pelo contribuinte quando se recadastrou, nos termos da Lei 14.089 de 2005. Caso o contribuinte não tenha efetuado o recadastramento, as parcelas da notificação de lançamento terão seu vencimento fixado para o dia 9 de cada mês. Os aposentados, pensionistas ou beneficiários de renda mensal vitalícia paga pelo INSS que tiveram seu pedido de isenção atendido e realizaram o recadastramento receberão notificação do IPTU comunicando a isenção. O pagamento do IPTU poderá ser efetuado em até 10 prestações mensais, com o vencimento sempre no mesmo dia de cada mês. Os recolhimentos podem ser realizados por meio de débito automático ou diretamente na rede bancária credenciada. Tokiyoshi, como podemos ver, a população já está recebendo os carnês para o pagamento, mas é importante ressaltar que o valor foi atualizado pela taxa da inflação, que foi de 5,6%. Doutor, antes de abordarmos aqui toda a batalha contra o aumento do IPTU, que inclusive foi para a Suprema Corte, explica mais ou menos como funciona o IPTU e como é que vai ser, como esse tributo reverte, se vai reverter positivo para a sociedade. Bom dia, Walter. Bom dia, Raul. Esse IPTU é um imposto simples que incide sobre o valor venal por uma alíquota fixada em lei. No caso do município de São Paulo, a alíquota residencial de 1% e os demais imóveis 1,5%. Só que essa lei que a atual administração fez, ela fez uma lei bastante nebulosa, né? Além de violar os princípios da razoabilidade, o princípio da igualdade, que deu um efeito cascata para violar também o princípio da capacidade contributiva e da proibição de efeito confiscatório do tributo, viola também o princípio da legalidade, ela não tem pé nem cabeça. Chama-se de imposto progressivo, mas na verdade não é aquele imposto progressivo que está na emenda 39, que deu uma nova redação, parágrafo 1º do artigo 156 da Constituição Federal. Porque a progressividade é aquele imposto em que a alíquota vai crescendo gradualmente em função do crescimento do valor venal, que é a base de cálculo. Mas esse IPTU que a Prefeitura inventou, isso vem desde o tempo da Dona Marta, só que essa lei atual é uma versão piorada daquela lei de 2001, que a Dona Marta inventou. Ela, depois de calculado o imposto, introduz um fator de desconto e um fator de aumento, né? De tal sorte que o contribuinte não fica sabendo exatamente se ele foi beneficiado ou foi prejudicado pelo esse mecanismo de tira e põe, não é? Se você fizer o cálculo na ponta do lápis, não é? Você vai verificar que o imóvel residencial foi altamente prejudicado. Então, aquela alíquota privilegiada que a emenda 29 manda observar, de 1% contra 1,5%, no frigir dos ovos, na notificação do lançamento, você vai receber um valor maior do que a aplicação de 1% sobre o valor venal, não é? Porque essa operação aritmética de tirar e acrescentar, ela é feita com total inversão do princípio da igualdade. O imóvel residencial sofre um desconto menor e um acréscimo maior do que o próprio terreno ou imóvel não residencial, não é? Em que o desconto vai até 0,4 e o aumento vai até desconto vai até 0,5 e o aumento vai até 0,4. No residencial é o contrário. O desconto é limitado ao máximo de 0,4 e o aumento vai até 0,5. Então, inverteu-se, por isso que não é razoável, não é? E a razoabilidade é violado também por um reajuste durante 4 anos de 35%, não é? Ao passo que o PIB acumulado no período de 5 anos, 2008 a
2012 é de 16,81%. Então, só por aí já viola o princípio da razoabilidade. E mais ainda, mexeu-se também na redescrição dos limites geográficos da zona fiscal 1 e 2, que contém imóveis de maior valor. Trouxeram alguns imóveis da periferia para dentro dessa zona. Então, aí está um atentado também ao princípio da moralidade, visto que isso caracteriza um aumento disfarçado, não é? Por que a legislação não usa de uma forma clara a progressividade que está na Constituição? Você vai aumentando a alíquota à medida que vai aumentando o valor venal do imóvel, que objetivamente espelha a capacidade contributiva do proprietário. Quanto maior o valor venal, maior capacidade contributiva você está revelando. Mas a prefeitura deve ter pensado nisso. Não, mas se eu for aumentando a alíquota, a proporção do valor venal, isso vai dar muito na vista, a população vai contestar. Então, ele está procurando um aumento de uma forma enrustida, de uma forma nebulosa, de uma forma cinzenta, que viola, portanto, também o princípio da moralidade. E depois, não há nada que obrigue a você tributar o IPTU pelo valor de mercado, não é? A base de cálculo não pode ser valor de mercado em razão do princípio da legalidade. Quem fixa a base de cálculo, o valor venal, é a lei através da planta genérica de valores, não é? Agora, fizeram uma manipulação dessa planta genérica de valores de tal forma que a própria prefeitura não sabe a quanto chegaria o seu IPTU, não é? O seu também, de maneira que resolveu-se, por cautela, botaram um teto, um limite máximo, está no artigo 9º da lei. Então, para o exercício 2014, fica limitado a 35%, né, não residencial, do imposto do ano de 2013. E, num exercício de futurologia, disse que a partir de 2015 fica limitado a 20% e 15%, respectivamente, sobre o valor do imposto do ano anterior. E com isso, descaracterizou-se por completo o IPTU que está na Constituição, que está regulado no Código e que está na própria lei municipal, que consiste em aplicar a alíquota sobre o valor venal. Agora, esse critério que está na lei, aplica-se o percentual sobre o valor do imposto do ano anterior. Mas isso já é um novo imposto, que está fora de competência impositiva municipal. Eu não sei se eu estava certo dentro das minhas cogitações a respeito do tema, mas eu vi uma coisa assim terrível em cima disso. E como o senhor citou muito bem, poderia haver a qualquer momento uma nova correção da planta genérica de valor. Sim. Ou seja, então seria um tributo sobre tributo. Quer dizer, você aumenta o meu imóvel, o imóvel lá num bairro de Moema, que hoje está em 300 mil reais, a planta genérica, houve variações, chega esse igual, agora vamos passá-lo para 500 mil reais. Então eu teria essa tributação que o senhor citou e pretendida pela prefeitura, corrigida já não sobre os 300 e sim sobre os 500. Seria isso, mais ou menos? Não, critério que a prefeitura inventou, ele não tem amparo constitucional, não tem amparo no Código e não tem amparo na própria lei municipal, é aquela que foi feita pelo brigadeiro Faria Lima, é a lei de 66, chama-se Sistema Tributário Nacional, não é? Então, o IPTU é um imposto cuja alíquota tem que incidir sobre a base de cálculo. Como a base de cálculo está sob o princípio da reserva legal, então só a lei pode aprovar a PGV. Então, o que o fiscal, o lançador, faz é adequar o seu imóvel a um determinado tipo previsto na PGV. Começa pela localização do imóvel e depois, se a construção, vai verificar o padrão de construção popular, médio, luxo, etc. E a PGV dá o valor unitário do metro quadrado da construção, segundo a classificação de cada imóvel construído,
e dá o valor do metro quadrado do terreno. Não é? Então, o que o fiscal faz é uma mera adequação desse valor unitário às dimensões e os tipos de construção do seu imóvel. Aliás, eu só pergunto o seguinte, e não por bairro, né? Porque aqui, olhando o nosso painel, viu, Walter? Eu estou olhando o nosso painel aqui, o telespectador pode ver aqui atrás, que faz o tema do questão de justiça. Você vê ali que tem imóveis de luxo, ao mesmo lado dele um imóvel simples, mais humilde, ou então de construção jamais antiga. Então ele está apenando, vamos assim dizer, um em relação ao outro. Ah, mas você está num bairro rico, você está num bairro de milionário. Mas a minha construção é antiga, eu estou com a casa não foi reformada. Então, não, interessa, você está no bairro do rico, você vai pagar pelo rico. Quer dizer, isso também é outra coisa assim, Nesse ponto, a distorção da lei que nós atacamos não chega a fazer isso, porque mantém a classificação do padrão de cada imóvel. Se você tem numa zona um imóvel luxo e outro popular, esquisito, né? No bairro luxo ter isso. Mas se tiver, a lei determina que aplique o unitário correspondente ao imóvel de padrão baixo. Então, quanto a isso, não há essa distorção. Mas acontece que a lei, dentro daquela política de inclusão social, resolveu dar uma isenção, digamos, para imóveis de valor venal mais modesto, não é? Só que na prática não é assim. Porque quem não tem poder aquisitivo, ele vive de aluguel, tanto o residencial como aqueles que exercem atividade comercial. E todos aqui sabem que o contrato de locação, a primeira cláusula que está no contrato impresso, é transferir o encargo tributário do IPTU para o inquilino. Então a lei não atinge essa finalidade. Mas a ação da Fiesp não ataca esse artigo 6º, que deu isenção para, digamos assim, a população que tem um poder aquisitivo menor. Não é? Então, mas mesmo assim, na prática, isso não funciona. Eu me lembro do tempo que eu estava na prefeitura, que a dona Erundina deu uma isenção de IPTU para todos os imóveis situados na 4ª, 5ª zona fiscal, na periferia, de valor venal igual a 70 UFM. Então, criou um problema que antes não existia. Os ricaços, os investidores em imóveis que investiam na zona nobre, deslocaram tudo para a periferia. Compraram lá 5 mil, 6 mil, 10 mil lotes, entendeu? E depois fizeram um picadinho daqueles lotes em 100 metros quadrados, 90 metros quadrados e revenderam. Aí surgiu aquele fenômeno que a prefeitura levou 10, 15 anos para acabar, chamado loteamento clandestino, entendeu? Que implicou mobilização de polícia, mobilização da Secretaria de Bem-Estar Social, mobilização da Procuradoria-Geral do município, mobilização do Ministério Público, criou um problema que não existia. Então, os pobres que estavam na periferia foram empurrados mais para o fundo, foram parar lá na zona rural. Então, é preciso pensar direito. O tributo, ele existe como uma fonte permanente de arrecadação de recursos financeiros necessários ao cumprimento da finalidade estatal, no caso do município, a finalidade do poder público municipal. Ele não serve como instrumento para fazer uma política de inclusão social diretamente. Isso tem que ser feito através do quê? Num plano de ação governamental. Plano diretor, tem que arrecadar tudo e depois tem que distribuir, direcionar a verba arrecadada para atendimento da população carente. O município tem até uma secretaria para isso, Secretaria de Bem-Estar Social. Não é para fazer essa justiça fiscal diretamente pelo instrumento tributário, que quando isso acontece, normalmente causa distorções. Então, o que eu acho, eu teria duas perguntas, mas a primeira é o seguinte: a questão do IPTU, ela termina depois rebatendo
na questão do ITBI, né? ITBI, que é o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, porque é relativo, é linkado com a questão do imóvel? Não vai penalizar também? Pode ir em cascata, é isso? Não, na verdade, eu sempre tenho defendido isso nas palestras, nos escritos que eu divulgo pela internet, que se existe uma lei que permite você calcular objetivamente o valor venal de cada imóvel, que é a planta genérica de valores, regida pela Lei 10.235, esse valor venal deveria servir de base também para cálculo do ITBI, não é? Que é o valor da transmissão. Que é o ITBI, só para as pessoas saberem. Mas não, a Prefeitura inventou um outro tipo de valor venal, entre aspas, que se chama valor de referência. Até hoje, parcela ponderável da doutrina que acompanha, da jurisprudência também, não sabem fazer a distinção entre o valor de mercado, não é? e o valor legal. O valor legal que eu digo é o valor do imóvel que resulta da aplicação dos critérios objetivos previstos na lei. Por que digo valor legal? Porque a base de cálculo está sob o princípio da reserva legal. Isso significa que só a lei pode definir. Agora, eles estão fazendo um raciocínio matemático, que é inconcebível para nós, operadores do direito. Então, eles fazem o seguinte raciocínio: valor venal igual valor de mercado. Logo, o valor de mercado base de cálculo igual valor venal. E o valor venal igual valor de mercado. Logo, o valor de mercado é a base de cálculo. Isso em termos matemáticos, sim, mas em termos de direito, não. Se existe um princípio que diz que só a lei pode definir o valor, a base de cálculo, então é evidente que você não pode permitir que o fiscal, na hora de calcular seu ITBI, fique consultando o Estadão, consultando o imobiliário para saber quanto vale. Até só para fazer um esclarecimento, até para o nosso telespectador, o ITBI é o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, ou seja, você está vendendo o seu imóvel. Então, está lá no valor venal que o seu imóvel está lá por R$100 mil. Só que na hora, então você teria que pagar o ITBI sobre os R$100 mil do valor venal. Porém, a Prefeitura tem essa outra tabela que ela considera o valor real do imóvel, o valor de mercado que ela acha. Então, não é 100, são 400. Então, cobra o ITBI sobre os 400 e não sobre os 100. É isso que o doutor Quioche está colocando. Né? Ele chama isso de valor de referência, que agora o próprio Estado, no Imposto de Transmissão Causa-Mortes, está usando esse valor de referência. O valor de referência que a Prefeitura chama para distinguir do valor venal, que é do IPTU, na verdade tinha que ser a mesma coisa, não é? Consiste no quê? Na disponibilização no site da Prefeitura de um valor. Então, o imposto que é de lançamento por homologação, tecnicamente, em termos vulgares, significa o quê? Significa que é aquele imposto em que o próprio contribuinte calcula e recolhe. Só uma coisa, eu poderia contestar isso juridicamente? É possível contestar juridicamente? Você podia fazer isso antes comprando a guia na papelaria, agora você não pode mais. Você, para pegar a guia, para pagar o ITBI, você tem que entrar no site e digitar exatamente aquele valor que está disponibilizado pela Prefeitura, que chama o valor de referência. Isso daí é periodicamente reajustado pela Prefeitura com base na oscilação do mercado. Então ele vê propaganda, vê anúncios de venda de imóvel, faz a pesquisa e vai alimentando. Não é? Isso é absolutamente inconstitucional. É uma loucura. No início do programa, doutor Quioche, no começo, nós vimos que o prefeito usaria, inclusive, este aumento para hoje custear uma coisa que é o transporte público, que é uma concessão e é terceirizada. Quer dizer, já deveria ser uma coisa boa. E quem anda pela cidade de São Paulo percebe que, além do transporte público estar com carros de 1986, 85, enfim, não tem nenhum atributo, melhoria de nada, ficou uma bagunça na cidade
claramente você não chega a canto nenhum, não passa faixa nenhuma, enfim. Pode um tributo desse, destinado a parte imóvel, penalizando a nós todos, ser transferido para outra finalidade? Isso é um absurdo. É um absurdo que começou na gestão da dona Erundina, que ela inventou a chamada terceirização do serviço público de transporte coletivo de passageiro. No começo eu não estava entendendo. Municipalização, que ela chamava. Se o transporte de passageiro já é municipal, como é que ela vai municipalizar? Então, é com o tempo que foi entendendo. A municipalização que ela estava falando consiste na terceirização. A prefeitura contrata empresários do ônibus que, pelo regime constitucional da concessão ou permissão, deveria sobreviver com tarifa que o usuário paga diretamente. Não é? É o que acontece com luz, com metrô, etc. Não é? Mas não. Esse regime que ela inventou consiste em a prefeitura remunerar o empresário de ônibus, que eu chamo de baronato do ônibus, não é? Pelo quilômetro rodado. Então, eu dizia na época, então é melhor deixar o ônibus rodando em cima do cavalete, porque aí não polui a cidade e também não atrapalha o trânsito e ganha a mesma coisa. Então, quanto mais roda, mais ganha. Não é? Só que essa remuneração por quilômetro rodado, por pressão da Câmara, foi diminuindo aos poucos e o grosso da tarifa deveria ser representado por aquilo que recebe diretamente do usuário. Mas na administração atual mudou o nome, agora chama-se subsídio à tarifa de ônibus. Então aquilo que o empresário ganha